Romanos capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo falando a respeito dos romanos. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Alô? Calma aí, volta. Versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Hoje eu vou falar mais sobre o 9 e o 11. Para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto ao que está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aí tá bom, meus irmãos. Na última quarta-feira, eu falei sobre o estilo de vida que Paulo tinha, que era um estilo de vida de oração. Paulo era apóstolo, homem de Deus, consagrado, e ele não orava esporadicamente, como às vezes muitos fazem, mas Paulo tinha um estilo de vida de oração, ele vivia dessa forma. E aqui nós vemos que ele diz, olha, eu sirvo a Deus no Espírito, no Evangelho do Filho. Alguns pensam assim, olha, pastor, o que é servir a Deus no Espírito, como Paulo diz aqui? Significa que, de fato, quando nós servimos a Deus, esse é o tema da minha pregação hoje, servindo a Deus, nós servimos com todo o nosso ser. E eu vou deixar bem claro, não serve a Deus apenas aquelas pessoas que têm alguma atividade na igreja, algum ministério, como alguns dizem, né? Não, servimos a Deus sempre. E tudo que nós fazemos para Deus deve ser feito com todo o nosso coração. É óbvio, pregar devemos envolver toda a nossa alma, todo o nosso ser, todo o nosso coração. Quem lidera pequeno grupo, as irmãs que ficam com as crianças, mas os irmãos da portaria, quem limpa a igreja, e lá na sua casa também. Servimos a Deus com todo o nosso ser. E Paulo quer bem claro, olha, o Deus a quem sirvo é minha testemunha. Ou seja, Paulo não servia a Deus apenas de aparência na frente dos outros. Porque é fácil você ser crente na igreja, na reunião. É fácil você ser crente perto dos outros. Só que Paulo diz, não, eu sirvo a Deus e Deus é minha testemunha. Porque ele não fazia apenas de aparência ou com desonestidade. Quando ele diz que ele servia a Deus no Espírito, ele está dizendo, olha, sirva a Deus não com carnalidade. Eu sei que hoje em dia muitos crentes tentam associar carnalidade com pecado. Aqui não tem nada a ver. Carnalidade aqui não está falando, é óbvio, a respeito de pecado. Mas algo talvez sério, que também não deixa de ser pecado, é óbvio. É quando a gente serve a Deus para aparecer. A gente serve a Deus, esquece daquele mandamento. Convém que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Ou seja, no fundo a gente quer dar aquela parecidinha. Você sabe o que eu estou falando? Os ímpios são dessa forma. Você vê muitos ímpios fazendo bem. E muitos às vezes dão até show na gente. Mas eles não fazem o bem apenas pelo prazer de fazer o bem. Pode ter certeza, existem motivações erradas por detrás disso. Pastor, como o senhor tem certeza? Mas eu já vi um tanto de ímpio falando. Ele faz o bem, só que ele faz o bem não por causa dos outros, mas sabe por causa de quem? É por causa dele. Talvez você já ouviu aquela expressão, ai, quando eu faço bem para os outros, eu me sinto tão bem. Faz um bem para mim. Ou seja, no fundo, ele está fazendo porque ele se sente bem. Não apenas em prol do outro, não apenas porque Deus manda fazer, mas ele faz pensando nele. E às vezes está com a vida toda errada, mas faz o bem e se sente bem por conta disso. E a questão nós devemos também aplicar na minha, na sua vida. Quando eu e você de fato servimos a Deus, nós servimos com qual intenção? Quando nós ajudamos o próximo, o irmão, nós fazemos com a intenção simplesmente de fazer para Deus, através da vida do irmão? Ou porque no fundo nós queremos receber aquele tapinha nas costas, dizendo, rapaz, o que seria da igreja sem você, hein? Nós temos que vigiar também as nossas motivações. É isso que Paulo diz, eu sirvo no Espírito, não com carnalidade, porque eu faço para Deus. E todo serviço deve ser feito dessa forma. Porque se tem alguém que pode cair no perigo do farisaísmo, não é o ímpio lá fora, mas somos nós.
É fácil você ver o cara todo errado lá na rua, se arrebentando, e dizer, ele está todo errado, é óbvio que está. E nós, que às vezes não bebemos, não fumamos, não falamos palavrão, somos fiéis com o dízimo, ajudamos os próximos, tem uma grande probabilidade da gente bater no peito como aquele fariseu, né? Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Senhor, olha o povo lá fora fazendo errado, mas eu, filha do Senhor, aleluia. Filho do Senhor, estou aqui fazendo o que é reto. E caímos nesse extremo. E você acha que no ministério, pastor também não pode cair na questão da autoexibição? É uma coisa que nós temos que vigiar constantemente. Você acha que Paulo não era tentado? Era por isso que ele dizia, eu sirvo a Deus no Espírito, porque se eu deixar, a minha carne quer tomar parte. E Paulo tinha do que se vangloriar. A maioria dos pastores não tem, mas se vangloria. E a maioria, óbvio, eu me incluo no meio deles. Quantos pastores às vezes não são tentados, adiante de um sermão, aparecer mais aquilo que ele sabe, do que o Deus que ele conhece? Ele vai pregar não apenas para que Deus seja glorificado, para que os irmãos sejam alimentados, mas ele está lá porque ele quer exibir a sua erudição, o quanto que ele sabe, o quanto que ele estuda, o quanto que ele faz. Ele quer exibir a sua oratória, que é boa. Isso é pecado, diz a Bíblia. Tem uma grande diferença. Tem sermões que talvez você ouve, e você diz assim, rapaz, que pregador, hein? Eu nunca vi um homem pregar igual esse aí, grande sermão. É porque talvez o pastor deixou ele aparecer mais do que Deus. Sermão onde Deus de fato é glorificado, é aquele sermão que talvez você nem lembra da cara do pregador, muito menos o nome dele. Mas quando acaba o culto você diz, grande Deus. Você não diz, olha, grande sermão, mas grande Deus, poderoso é o Deus desse pastor, talvez você nem lembra quem é. E é isso que nós devemos fazer. Eu às vezes vejo alguns homens de Deus que pregam a palavra, eles fazem tantas citações de outros homens, que fica até chato de você ouvir, fica até chato de você ler, porque como diz o fulano de tal, como diz o ciclano de tal, o cara quer mostrar que ele é o cara, que ele lê muito, que ele estuda muito, e até para citar a Bíblia, ele cita que alguém citou a Bíblia antes dele, porque como fulano citou a Bíblia, Deus é amor. Custa falar apenas o que a Bíblia diz? Então nós devemos também tomar cuidado para que não venhamos a servir a Deus de forma carnal, ou seja, nós aparecendo mais do que Deus. Eu quero passar só alguns princípios de como servir a Deus. Primeiro, o conteúdo do serviço de um servo de Deus, é o que nós vemos aqui no versículo 9, você pode acompanhar comigo? Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Esse é o conteúdo do serviço dos homens e das mulheres de Deus. O evangelho do Filho. Lembrando, quem está dizendo isso aqui é Paulo. Se tinha alguém que era erudito, se tinha alguém que era inteligente, se tinha alguém que sabia muita coisa, era esse apóstolo, versado no judaísmo, conhecia tudo ali da Grécia também. Tanto é que tem uma hora que ele debate com os filósofos, de igual para igual. Conhecia tudo. Era cidadão romano. Paulo tinha autoridade, conhecimento, inteligência o suficiente para pregar sobre qualquer assunto, para debater sobre qualquer assunto. Mas sabe o que é interessante? Paulo, mesmo sendo extremamente inteligente, haja vista que secularmente, não estou dizendo nem nós que cremos na Bíblia, até o mundo secular sabe que uma das pessoas que mais influenciaram esse mundo foi o apóstolo Paulo. É óbvio, né? Depois de Jesus, e eles dizem alguns outros homens na frente dele também, porque sabe, tudo que Paulo escreveu, Paulo tinha uma grande sabedoria, mas ele mesmo podendo debater sobre vários assuntos, ele se dispôs a falar apenas de um assunto, como ele diz em 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Paulo podia falar sobre política, Paulo podia falar sobre filosofia grega, Paulo podia falar sobre criacionismo, podia falar sobre tudo, só que ele não disse, eu vou falar apenas sobre Cristo. Hoje é ao contrário, né? Pregadores sabem de tudo, menos do evangelho. Você conversa com o pastor é versado no congresso para o sucesso. Ele sabe como você tem que fazer para ficar rico, mas não sabe como alcançar tesouro no céu. Tem pastor hoje que sabe mais de macumba que de Bíblia. Talvez você já ouviu na rádio, né? Porque isso aí que fizeram para você foi o Exu, caveira, não sei das quantas. Colocaram na boca do sapo, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e isso causa. O cara sabe tudo de macumba,
Você pergunta de Bíblia que ela sabe nada. Sabe nada. A decisão de Paulo de pregar apenas sobre Cristo mostra qual deve ser a prioridade da igreja. Mostra qual deve ser a nossa prioridade. O fracasso de muitas igrejas hoje é em não compreender essa verdade. Que o sermão tem que ser cristocêntrico, que Cristo tem que ser o centro. Ele é quem tem que dirigir a igreja tem que girar em torno dele. Isso explica porque nós vemos o crescimento do número de evangélicos, entre aspas, crescendo, e a imoralidade no nosso país crescendo da mesma forma. Você percebeu se de fato fosse verdade? Eles dizem, né, que somos cerca de 30% hoje já. Como que o mundo vive essa bagunça toda? É porque virou moda ser gospel. Virou moda dizer que tem uma religião, ainda que você não pratique nada daquilo que você ouça. Mas parece que virou moda ser crente. Daí nós vemos crescer o número de crentes, entre aspas, mas a imoralidade também. A culpa disso, em primeiro lugar, é óbvio, está no púlpito. Está em quem prega. Às vezes ele prega de tudo menos de Cristo crucificado, que era o que Paulo enfatizava. Hoje, nós não vemos pessoas pregando Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Nós não vemos pessoas pregando sobre Jesus Cristo, nosso Redentor, como Ele pagou o preço por nós. Mas nós vemos as pessoas pregando a Cristo como o avalista do nosso sucesso. Tanto é que uma das provas de que de fato você é de Deus hoje é que você é próspero. Em muitos lugares. O que prova que você é fiel, que você é de Deus, é que você é próspero financeiramente. Se você não é, é porque tem algum pecado em você. Mas saber o Evangelho não é apenas função do pastor, mas de todos, sem exceção. De todas as ovelhas também. Ora, o pastor tem uma obrigação maior, é verdade. Mas você, irmão, você também tem a obrigação de conhecer a Deus, de aprender mais a Escritura. Agora sabe tudo da novela do SBT, mas não sabe nada da vida de Rebeca, de Sara, sabe nada de Abraão. Consegue às vezes ficar horas na frente de uma TV, mas não consegue ouvir uma pregação no YouTube de 40 minutos. Algo que vai edificar, algo que de fato vai fazer você aprender. Consegue ler o feed de notícias do Facebook horas a fio. Mas fala para ler 3 capítulos da Bíblia para ver. Dá até gastura. Nossa, eu não consigo entender nada desse negócio que no Facebook. Nós temos a obrigação de aprender. Hoje em dia, há tantos pregadores bons, tanto material didático bom que você consegue baixar de graça na internet. Só que a preguiça toma conta. Como já disseram alguma vez, né? Se você vencer a preguiça, meu irmão e minha irmã, você já vai ser um grande vencedor na sua vida. Porque você começa a ler... Mas precisamos crescer a cada dia no conhecimento de Deus. Segundo princípio que nós vemos, de como servimos a Deus, nós vemos o desejo que Paulo tinha, no versículo 11, você pode ler aí comigo, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, talvez a sua Bíblia revista corrigida, e seja confortado, que também dá na mesma. Eu sei que quando nós falamos a respeito de dom espiritual, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? Rapaz, fulano ali tem o dom de cura, o dom de profecia, o dom de visão, de visagem. Mas aqui não é isso que Paulo está dizendo. O dom aqui que Paulo está dizendo é no sentido do fato de conhecer o Evangelho. Porque eu não sei se você lembra, Paulo diz, olha, o que eu aprendi diretamente de Deus, foi Deus quem revelou a mim. Ou seja, foi um dom, foi um presente. E ele acredita tanto nisso que no versículo 16, semana que vem nós vemos, ele diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é nisso que Paulo crê. O desejo dele, o dom que ele diz, olha, é o poder de Deus, e o poder de Deus é através do Evangelho. Porque ora, se o poder de Deus fosse apenas sinais externos, como fulano veio para a igreja, pastor orou, e saiu um dente de ouro nele. Talvez você já viu isso daí, né? Eu sempre pergunto, para que serve isso? Só se for arrancar e vender. Paulo não está falando desses sinais. Porque muitos desses sinais, o diabo faz. Claro que faz. Lembra como foi com Moisés? Ele colocou a mão no peito e a mão ficou leprosa. Os magos de Faraó fizeram o mesmo. Ele toca na água, a água vira sangue. Eles fazem a mesma coisa. Ele joga o cajado e o cajado vira cobra. E os magos de Faraó fazem a mesma coisa.
Então é óbvio, Paulo, quando está falando do poder, dos dons, ele não está falando apenas de coisas externas, mas ele está falando do que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis o poder do Espírito Santo. E qual que é a consequência? E sereis minhas testemunhas. Ou seja, anunciarão o evangelho, pregarão a palavra. É isso que Paulo diz quando ele fala poder de Deus. Porque de fato havia poder de Deus na pregação dele. Eu vi um pastor falando segunda-feira, uma pregação maravilhosa que eu ouvi. Eu desafio você a ouvir, Hernandes Dias Lopes, pregador fabuloso. E ele diz o seguinte: se o pregador se o pregador lê o texto da forma correta, explica o texto da forma correta e aplica o texto da forma correta, era como se o próprio Deus estivesse falando com a congregação. E é óbvio, quando é Deus que fala, o poder de Deus se manifesta. É o próprio Deus falando a nós. Aí nós vemos a profecia de Jeremias cumprindo. De fato, quando ele diz, olha, a pregação é como um martelo que esmiuça a penha. O poder de Deus é quando de fato a palavra é pregada e vidas são transformadas. Às vezes, já vi muitos pastores se gabando, dizendo assim: porque lá na minha igreja o fulano chegou quebrado de Havaiana. Agora tem casa, tem carro, tem empresa, tem isso e aquilo. Nada contra, meu irmão, benção demais. Casa com piscina, se tiver, chama eu nos calor ainda, né? Favor que você faz, pastor. É bênção. Só que o testemunho da maioria dos crentes é apenas em relação a coisas materiais. Como eu falei, nada contra, que Deus faça mesmo. Mas lembra da oração do apóstolo João? Eu oro para que vocês sejam prósperos, assim como é próspera a tua alma. O que adianta você ter as finanças totalmente próspera, mas com a alma podre? Mas ele também não é contra. Eu faço votos, eu oro para que vocês também sejam prósperos. E então esses pastores, eu vi um pastor dizendo isso: olha, fulano não tinha, agora tem 2. E eu vi um outro pastor dando testemunho de alguns irmãos da igreja dele, ele dizendo, olha, fulano da minha igreja, ele não tinha 1 e ficou com 2. Foi o contrário. Ele tinha 2, tinha um irmão precisando, ele ficou com 1. Tinha um casal que veio para a igreja quase se separando, mas por conta da pregação, eles se reataram. Tinha um fulano que era um viciado nas drogas, mas por conta da pregação do poder de Deus agindo na vida dele, hoje em dia ele é livre. E hoje em dia ele consegue ser mais próspero, porque ele não gasta dinheiro com porcaria, ele não acaba com a sua saúde, ele não traz tristeza para os seus pais, para a sua família. E ele começou a citar um monte de pessoas que verdadeiramente foram transformadas pelo poder da pregação do evangelho. E é nisso que nós devemos nos deter. É interessante que de fato quando o evangelho é pregado, você não vê pessoas rodopiando, gritando, girando no manto. Sabe o que nós vemos? O poder do evangelho através da pregação. Nós vemos pessoas como nos evangelhos dizendo assim: que faremos? Jesus prega, João Batista prega a mensagem do arrependimento, e sabe qual é a reação das pessoas? Elas dizem: o que faremos? Olha, a gente diz que você pregou, nós estamos todos errados, o que nós vamos fazer? E João Batista aplica na vida dele e diz o seguinte: olha, aquele que tinha 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tinha comida, faça o mesmo. Daí chegam os publicanos diante dele e dizem: e nós o que vamos fazer? E ele diz: não cobre mais do que o estipulado. Chegam alguns soldados romanos diante dele depois de ouvir a pregação: e nós o que podemos fazer? Eles dizem: olha, não aceite denúncia falsa, não maltrate as pessoas e se contentem com o vosso soldo. Ou seja, a pregação do evangelho, que é o poder de Deus, redunda em mudança. Se não há mudança na nossa congregação, é porque o evangelho não tem sido mudado, não tem sido pregado, melhor dizendo. Se não há mudança em nosso meio, tem um grande problema, ou com você ou comigo. Ou eu não estou pregando o evangelho, ou você não está dando ouvidos à voz de Deus. Como eu falei, nada contra as outras coisas aí não. Mas o evangelho, quando é pregado, ele constrangia as pessoas a mudarem de vida. Hoje é diferente, né? Ai, o culto foi cheio do poder de Deus. O que aconteceu lá, pastor? A senhorinha tinha bursite, foi para casa sem bursite. Daí tá lá: ai, eu não consegui erguer esse braço, agora eu ergo, aleluia, paz de Jesus. E marche e faz isso. Pô, nada contra curar do bursite, sinusite, canelite. Pode curar de tudo. Mas a mudança de caráter,
há arrependimento, há mudança de vida. Não adianta o pastor falar com uma erudição se não há poder de Deus. Uma vez eu fui a uma conferência, eu vi uma pregação de 1h30 mais ou menos, e nessa pregação de 1h30, eu aprendi história, coisa que eu não tinha aprendido da 5ª série até o 3º ano colegial. O pastor deu uma aula de história. Falei, rapaz, ele sabe muito. Depois eu saí, falei, o que eu faço com isso na minha vida agora? Só se eu vou fazer a prova do Enem, vestibular, eu vou aplicar na minha vida. Mas nada da pregação do Evangelho. Ou aquele pastor que só fala da vida dele, né? Não, porque eu era assim. Porque minha filha é assada. Porque papagaio lá de casa faz assim. O cara está falando só dele o tempo todo. Comunicar algum dom espiritual que Paulo diz. Ele queria que o povo tivesse um entendimento da verdadeira doutrina. Porque, como eu disse, o Evangelho é que tem o poder de salvar. E como o Evangelho tem o poder de salvar, nós podemos só entender o Evangelho de forma espiritual. O homem natural não entende. Lembra quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Olha o que Jesus diz. Não foi carne nem sangue quem te revelou. 1 Coríntios 1,18. Olha o que Paulo diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Portanto, o poder de Deus é isso. Paulo, mestre, inspirado por Deus, ele queria de tudo que é forma derramar o conhecimento que Deus tinha dado para ele, aos romanos, porque ele sabia que a pregação de forma correta transforma vidas, e então eles iam ser confirmados, confortados e por aí vai. Terceiro, cristianismo se vive coletivamente, versículo 12. Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É interessante que nós estamos vendo aqui Paulo, o maior missionário que esse mundo já viu, o homem que foi arrebatado ao 3º céu, que viu coisas que quando ele chegou na terra ele não sabia nem explicar, porque não tinha palavras. Vemos um homem totalmente erudito, totalmente inteligente, cidadão romano, dizendo para os crentes de Roma assim, eu quero tanto estar com vocês, eu quero tanto ser confortado por o que vocês têm a me dizer. E os romanos eram na maioria deles serviçais da casa de César. Paulo está dizendo para um monte de escravo, como que eu não vejo a hora de estar junto com vocês. Eu vou poder ensinar? É óbvio, tem muita coisa para ensinar para vocês, mas eu também quero ouvir de vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, cristianismo se vive coletivamente, se vive junto. É por isso, você veja a importância de estarmos juntos. Não existe essa história de zorro, o cara é cristão sozinho. Os desigrejados que tem hoje, servem a Deus em casa. Hoje conversava com um rapaz desse, dizendo para mim, não, eu prego o amor para todo mundo. O que é o amor? Não, eu prego o amor, porque se a gente pregar o amor, as pessoas vão ouvir, ninguém vai ficar bravo. É mesmo, Jesus pregou com muito amor, mataram ele. Toma cuidado com esse amor que você prega. Mas Paulo tinha esse desejo de estar junto com os irmãos, sempre. É como eu sempre falo, crente que não gosta de estar junto com um crente, meu irmão, está com um defeitinho de fabricação, né? No céu só vai ter Deus e crente. Daí você não gosta de estar junto com crente? Você vai para o lugar errado. Paulo sabia que é aprendizado quando ele se reunia com os irmãos. Mais importante do que a afinidade, é óbvio, né? Uns têm mais afinidade com o outro. Eu gosto do mesmo time que o outro, eu gosto do que o irmão faz, que a irmã faz. Mas o mais importante é nos reunirmos com pessoas cheias do Espírito Santo. E era isso que Paulo queria. Paulo não queria saber se era inteligente, se não era, se era professor, se era aluno, se tinha conhecimento teológico, se não tinha. Paulo queria saber se a gente é crente, é cheio do Espírito Santo. Eu quero estar junto com eles porque eu tenho muito a aprender. Eu preciso ser consolado pela fé desses irmãos também. É óbvio, o nosso consolo é Deus. Mas você sabia que muitas vezes Deus usa pessoas para nos consolar? Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim, olha, os meus irmãos, dá o nome de 3 irmãos, vos saúdam, porque eles têm sido meu lenitivo. Alguém sabe o que é lenitivo ou não? Pastor, é o ano letivo, tem nada a ver. Paulo diz que alguns irmãos eram o seu lenitivo. Lenitivo é calmante. Consegue imaginar o apóstolo Paulo? Traz aqueles irmãozinhos que para mim são maracujina. Fico tão calmo quando eu vejo eles. O dia que ele está nervoso, eu vou matar um. Não, traz o fulano lá que eu fico calmo quando ele está perto. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Além do mais, olha o que diz 2 Coríntios 2,12. Ora, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor,
Olha, Paulo chegou num lugar e uma porta em Deus se abriu. Mas olha o que o homem disse: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Paulo estava triste e chegou na cidade. Falei, ai, Deus que preparou. Ai, mas não conheço ninguém aqui, que tristeza. Cadê o Tito, meu Deus do céu? Foi embora. Se sou eu, meu irmão, falando isso aqui hoje, o que você vai ver? Pastorzinho carnal, hein? Vai para Pinda lá, pastor, abrir a igreja lá. Vai, mas lá não tem ninguém que eu conheça, ô carnal. Mas é que Paulo está dizendo isso. Não encontrei meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Que coisa! Paulo entendia a importância de estar junto com outros irmãos. Eu sei que talvez na igreja só eu tenho esse privilégio, que a maioria dos meus contatos são com crentes, a não ser quando vou em banco, alguma coisa assim. Mas aí está lá, você trabalha o dia inteiro com ímpio, sua família é só ímpio, aonde você vai é só ímpio. Você não entende que você precisa estar junto com um crente? Porque a tendência é quando a gente começa a andar com essas pessoas, a gente começa a agir do mesmo jeito. É igual matemática, lembra lá? Mais com menos dá menos. O pastor saiu, tirou do baú lá. Lembrava não, mais com menos dá menos. Daí você fica o tempo todo, o dia inteiro, junto com ímpios. Daí chega no culto que você tem a oportunidade de reunir com os irmãos, no pequeno grupo que você tem a oportunidade de estar junto, compartilhar com os irmãos. Você prefere às vezes não ir. Daí depois não sabe porque está cantando lepo-lepo sem querer, né? E entra na mente da gente esse negócio. Ou seja, Paulo entendia a importância de estar junto com pessoas, com crentes. Ontem nós estávamos no pequeno grupo na casa de uma irmã, fazendo uma oração lá. E foi maravilhoso. Os irmãos não pararam de falar. Querendo ir embora, 11h30. Já falei, irmãos, tem que ir embora. Mas algo tão bom. É óbvio, eu passei o que eu tinha que passar. Mas aí um compartilha isso, o outro aquilo. Eu falei, Deus do céu, olha que bênção Deus agiu na vida do fulano. Nossa, e na vida do outro foi desse jeito. E aquilo vai enchendo a gente de ânimo, de alegria, de fé. Por isso eu desafio você. Esteja sempre junto com crentes. Aonde que o povo estiver reunido, meu irmão, vai ser bom para você, vai ter comida. Crentes são comida, né? É bênção demais. E quarto e último princípio para encerrar. Paulo e nós somos devedores do Evangelho. Versículo 14 e 15, você pode acompanhar comigo? Paulo diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto ao que está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Mas olha que interessante, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. O que Paulo está dizendo aqui é que de fato ele tinha um senso de constrangimento, igual quando você deve para alguém, fica constrangido, ai, estou devendo para a pessoa, não posso ver. Corta o caminho. Era mais ou menos o que Paulo tinha, só que é óbvio em relação ao Evangelho. Paulo, ele via pessoas e ele ficava constrangido. Eu devo algo para eles, o quê? Eu preciso pregar, eu preciso falar de Deus para ele. E quando ele diz a gregos e bárbaros, ele está dizendo, olha, a todo mundo, seja culto, seja ignorante, seja professor, seja aluno, seja sábio, seja não sábio. Paulo sabia que ele tinha algo, esse algo, eu estou falando de Jesus Cristo. Paulo sabia que ele tinha algo para dar para os outros, por isso ele se sentia devedor. Você pode ver, os ímpios são dessa forma. Não sei se você acompanhou algumas semanas atrás, quando um doido da cabeça atirou fogo nele, na professora e um monte de criança lá na escola em Minas. Eu estava lendo algumas matérias depois dizendo que alguns empresários, nem cito se é crente, emprestaram helicóptero, emprestaram carro, emprestaram um monte de coisas, porque eles têm, e tem alguém que precisa, então vamos ajudar. Paulo tinha esse mesmo senso aqui em relação ao Evangelho. Olha, eu tenho algo que todas as pessoas precisam. Paulo sabia se dar bem numa favela, mas também junto com os gregos, com os filósofos. Ele sempre tinha algo para essas pessoas. Você sabia que nós não temos a necessidade de saber o que passa na mente da outra pessoa para poder falar de Deus para elas? O pregador, ele não necessita saber de nada a respeito dos ouvintes, a não ser que todos, sem exceção, precisam de Cristo. E essa é verdade para todos que estão lá fora. Sejam sábios ou sejam ignorantes, todos precisam de Deus. A única coisa que você precisa saber, meu irmão, é que toda pessoa que não tem Deus está perdida. E que se você tem algo, ou se você tem esse algo que Paulo tinha, que é Jesus Cristo, e você também não dá a outro, você também está sendo devedor, está negligenciando aquilo que Deus te deu. Todos, sem exceção, têm a necessidade de Deus.
Porque sem Deus não existe sábio e ignorante. Sem Deus só existe ignorante. E esse não é um dever só do apóstolo. Eu estou falando para nós. Esse é um dever meu, como pastor. Mas esse é um dever seu, como cidadão. Que muitas pessoas que você conhece, eu dificilmente vou ter acesso. A não ser que você vai e fala. Você vai e convida. Você vai e chama para vir a um culto. Você indica a nossa programação da rádio. Você leva um CD. Você passa algo via Zap Zap. É uma função que nós todos temos. Não é dever só do apóstolo. 1 Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Vós, nós. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele Deus que nos tirou das trevas. Foi isso que ele fez conosco. Tirou das trevas e nos transportou para a luz. E Pedro diz que nós todos somos sacerdotes, somos devedores também a gregos e a bárbaros. Porque convenhamos, eu tenho certeza que todo dia um ímpio se apresenta diante de você, todo arrebentado, com a família destruída, ou talvez, aparentemente, não tem essas coisas. Mas sem Deus você pode ter certeza, o coração dele tem um rombo enorme. Paulo tinha o dever de se comunicar com os outros, de comunicar esse algo que ele tinha, chamado Jesus. E nós também temos o mesmo dever. Quando você experimenta algo bom, normalmente o que nós fazemos, nós indicamos para os outros. Se puder, nós até levamos para o outro. O casal de irmão me trouxe chocolate lá de Gramado. Falei, aleluia. Porque é algo bom, eu vou repartir. Agora, você conhece a Deus. Deus muda a sua vida. Não há nada melhor que Deus. E você não consegue comunicar a outro. Olha o que a Bíblia diz, que o amor de Cristo nos constrange, no sentido de fato de apertar. Nós somos o tempo todo sufocados pelo amor, pelo cuidado, pela graça de Deus. E você vê pessoas se arrebentando, se acabando. E não tem a coragem de falar para ela, olha, tem chance para a sua vida. Ainda há esperança. Deus mudou a minha vida, eu tenho certeza que Ele também tem o poder para mudar a sua. Se eu e você soubermos quem somos em Cristo, o que merecíamos, o que Ele fez para nós, como que nós ficaremos calados diante de tanta graça, sabendo que tem pessoas se perdendo o tempo todo? Você passa por pessoas mortas todo dia. Talvez não mortas literais, mas a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão mortos sem seus pecados e delitos, que era também o nosso caso. E você tem a palavra que pode fazer aquele morto ressurgir, e às vezes se mantém calado. Como cristão, como alguém que tem de fato Cristo, nós temos a necessidade de dizer algo para outro. E para encerrar, por isso que eu pergunto para você, você de fato tem algo que você pode oferecer a outro? Eu não estou dizendo o seu dinheiro, eu não estou dizendo o seu ouvido, eu não estou dizendo o seu tempo, eu estou falando do seu Deus. Imagine o seguinte: você conhece uma pessoa lá do seu bairro, e aquela pessoa a vida inteira foi ímpia. E de repente aquela pessoa se vê internada, o estado dela vai piorando, vai piorando, vai piorando. E então, aquele rapaz ou aquela moça tem um lampejo que de fato ele vai morrer. É desenganado pelos médicos. E ele sabe, olha, me resta pouco tempo de vida. E então essa pessoa lembra que ela tem o seu número na agenda. E liga para você e diz assim para você: me visita aqui no hospital. Eu sei que eu vou morrer, mas eu quero conversar com você antes de morrer. Você só vai ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa. Paulo, se fosse ele, Paulo tinha algo a falar para essa pessoa prestes a morrer. A pergunta é: nós temos esse algo? Nós, se tivéssemos uma única oportunidade, falaríamos aquilo que é correto? Porque você sabe, uma pessoa que está prestes a morrer, não adianta você chegar e começar a lembrar da vida passada dela. Ah, se você tivesse sido uma boa pessoa como eu. Ah, se você tivesse me ouvido lá atrás. Não, você só tem ali alguns minutos para falar para aquela pessoa, e aquela pessoa então vai morrer. A não ser que você saiba, meu irmão, o evangelho do Filho, como Paulo diz, a não ser que você saiba a justificação pela fé, nada mais do que você sabe vai fazer sentido na vida daquela pessoa.
Você pode ser formado em Harvard. O que vai adiantar? Vai falar fórmula de Bhaskara para aquela pessoa? Antes de você morrer, tem algo para te falar. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Nós temos de fato esse algo? A não ser que nós saibamos o evangelho e a justificação pela fé. Nada mais faz sentido. Você tem algo para dizer para essa pessoa que de fato, mesmo naqueles últimos instantes de vida, essa pessoa conseguiria ficar em paz. Porque ela não teria tempo suficiente para fazer boas coisas depois. Não adianta você falar para essa pessoa, olha, você precisa mudar de vida e daqui em diante ser uma pessoa melhor. Ela não vai ter tempo. Assim como o ladrão na cruz não teve. E se fosse eu e você com essa oportunidade? Cristão é aquela pessoa que tem algo, que tem Cristo. Ele sabe comunicar esse algo em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, e para toda e qualquer pessoa. Porque o evangelho é para todo homem. Se nós não podemos pregar para todos, não podemos pregar para nenhum. E Paulo diz depois, né? Eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que Deus também nos livre de, na hora que tivermos a oportunidade, nos envergonharmos do evangelho. Mas que Ele nos dê a graça de sermos instrumento e de mostrarmos de fato que nós temos algo especial e que queremos comunicar esse algo também a outras pessoas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?